Olha só o que está dizendo aqui a Vera Magalhães. Escândalo do INSS azeda o Natal do Lula. Não é a primeira vez que o nome do Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, é citado em casos espinhosos para o PT. É verdade. O governo estava em clima de confraternização natalina, comemorando a recuperação das pesquisas. Que recuperação das pesquisas? Porque até teve alguma coisa, mas depois caiu de novo, né? Já está caindo o Lula nas pesquisas, né? Mas beleza. Né, o saldo da batalha do tarifaço quando foi pego no contrapé pela nova fase de investigação de escândalos do INSS, que atingiu o número 2 da Previdência e o vice-líder do governo no Senado e chegou bem perto da família de Lula. Aqui, ó, quando foi revelado no primeiro semestre o caso de descontos ilegais de benefícios previdenciários de milhões de aposentados e pensionistas no INSS, isso foi responsável por uma queda na popularidade do Lula e reavivou na cabeça de grande parte do eleitorado a associação entre ele e seu partido PT com um caso de corrupção. A pesquisa Quaest divulgada essa semana coloca um enfrentamento da corrupção como uma das áreas mais mal avaliadas do governo. Para 55% dos entrevistados, a forma como a administração lulista lida com o assunto é ruim ou péssima. Pô, só 55%? Eu diria que é pior, hein? Toda a estratégia de comunicação do Planalto, no caso do INSS, consistiu em jogar a culpa na gestão Bolsonaro, uma vez que o esquema dos descontos sem autorização dos beneficiários começou no governo anterior. Mentira! Vera Magalhães falando fake news. Isso aqui existe desde a primeira gestão do Lula, que começaram esses descontos sem validação de pessoas. É muito mais antigo. A própria investigação da PF começou no último ano do governo Dilma. Pegou a Dilma, o Temer, o Bolsonaro. Mas isso é muito mais antigo. Sempre teve essa roubalheira no INSS. Mas desde o princípio a lista de entidades envolvidas, todas ligadas ao PT, tudo sindicalista. E o fato de que o volume de recursos desviados terá aumentado explosivamente a partir de 2023, não é 2021 não, 2023. 2021 teve um pequeno aumento porque o Congresso derrubou uma parte da medida provisória que o Bolsonaro fez. Ele teve um pequeno aumento em 2021 e 2022. Foi em 2023 que explode completamente a roubalheira, com a volta do Lula ao poder. O Lula querendo agradar a galera que ajudou ele a se reeleger, permitindo corrupção para todo mundo, foi o Lula que fez isso daqui. O Lula começou lá em 2000, no primeiro governo do Lula, que ele autorizou desconto automático em folha. Não havia isso no Brasil, você não tinha como descontar automático em folha. Então, aí passou a ter. E quando já começou a ter esse esquema de descontar ilegalmente, coisa e tal. Agora a coisa piora de figura, porque um senador governista, o tal do Everton, é apontado pela Polícia Federal como sócio oculto do esquema criminoso. E o secretário executivo do ministro Volney Queiroz, nomeado já depois das investigações, é o que eu falei para vocês, o cara lá que foi preso, né? Ele foi preso, esse assessor aqui. Ele foi nomeado depois, já é depois que o Lula tinha supostamente expulso todo mundo que estava ligado no esquema. A gente sabe que o Volney Queiroz tá ligado também, cara. Não tem jeito, bicho. O INSS inteiro tá ligado nesse esquema, né? Pois apareceu numa planilha apreendida pela Polícia Federal como receptor de propina. No tradicional café da manhã do fim de ano com jornalistas que cobrem o Planalto, quando pretendia bater bumbo das notícias auspiciosas do ano, aprovação do imposto de renda, revisão do tarifaço, recuperação das pesquisas, prisão do Bolsonaro e plantar as sementes da campanha à reeleição, Lula teve que passar pelo constrangimento de dizer que se houver qualquer familiar seu envolvido nos escândalos da aposentadoria, deve ser investigado. Eu acho, aliás, essa fala do Lula tem que ser usada pelo pessoal da CPMI do INSS, tá? Olha só, tem que aprovar a convocação do filho do Lula. O próprio Lula falou que se o filho dele está envolvido tem que ser chamado. Pô, tem que conversar com o cara, vamos conversar com o cara. E, sobretudo, as menções a Lulinha são um prato cheio para o bolsonarismo. Aí, olha que coisa absurda. Ao invés dela apontar, como um jornalista de verdade faria, apontar o absurdo que é o filho do presidente tá roubando aposentado, ao invés dela apontar o absurdo que é isso, não, mas isso vai estar dando margem pro bolsonarismo. Que vergonha desse jornalismo, cara. Esse pessoal não tem vergonha, não? Será que a Vera Magalhães não chega em casa de noite e chora com vergonha do próprio papel que ela tá fazendo na imprensa? Ela devia estar cobrando a porra do Lula. Como é que o Lula aceita ter um filho dele? Tem que expulsar o cara, deserda o cara, bota na cadeia. Aqui, ó. A estratégia já vem sendo construída por Bolsonaro nas redes sociais, na discussão do impeachment da Dilma. Porque o absurdo não é a Dilma ter roubado, o absurdo não é a Lava Jato, o absurdo não é a corrupção do Lula, o absurdo é que o Bolsonaro vai usar isso para se eleger, olha que coisa. E esse pessoal não percebe como que eles estão dando força pro Bolsonaro. Quanto mais eles fazem esse negócio, mais eles ajudam, né? Aqui, ó, tudo que Lula não precisava de um telhado de vidro nessa seara. Pois é. Aqui, ó. Como o escândalo do INSS avança para contaminar o governo Lula. O pessoal está mostrando aqui que não tem jeito, cara. Tem um monte de ligações com o governo Lula. E olha só, o que eles colocam aqui, ó, é que além do pessoal do PDT, todo mundo ligado ao governo Lula,
O senador alvo da operação, o tal do Weverton, que é ligado ao Flávio Dino, ele também é o mediador entre o Lula e o Alcolumbre, porque o Lula e o Alcolumbre estão brigados. O Weverton é quem está fazendo esse meio de campo, e agora o Weverton tem outras preocupações maiores para fazer, né? Ou seja, no final das contas, está uma situação muito complicada. O ex-assessor do Weverton, que é o cara que estava no INSS e que, de novo, esse ex-assessor do Weverton, ele foi nomeado para o INSS depois de estourar o escândalo. Não foi antes, não, tá? Depois de estourar o escândalo, botaram esse ex-assessor do Weverton no INSS. E ele foi preso, porque tem prova de que ele recebeu propina do careca do INSS. Estão falando sobre a fazenda do Weverton, o tal do senador Weverton lá, que é amigo do Flávio Dino e coisa e tal. E é muito estranho porque até poucas horas atrás estava todo mundo tentando proteger o Weverton. Não que o senador não tem nada a ver com isso, que olha só, o STF e a PGR negaram pedidos para prender o Everton Rocha, que é o senador próximo do Dino e coisa e tal, que não pode. E agora, de repente, começaram a falar da fazenda dele, e não é só a Metrópolis aqui, que supostamente é um jornal mais ou menos de direita e coisa e tal, mas aqui ó, tem também o Brasil 247, alvo da PF, o Everton Rocha comprou fazenda não sei que lá, alvo da operação sem desconto, o Everton Rocha ampliou o patrimônio da fazenda em não sei quantos milhões. Que coisa estranha, por que o pessoal da esquerda está querendo queimar o Everton Rocha, que é um ativo da esquerda, ele é do PDT, ele é amigo do Dino, é amigo do Lula, é amigo do Alcolumbre. A explicação é óbvia, amigo, para poupar o Lula, para poupar o filho do Lula, o Lulinha, é óbvio que é isso. Estão tentando disfarçar, dizendo que não, que o escândalo é o Everton Rocha. Aqui, ó. Entenda as 5 ligações do senador Weverton com a farra do INSS. Então tem um monte de gente, olha, estão jogando tudo em cima do Weverton, amigo. Por quê? De novo, porque eles querem que o escândalo seja o Weverton. Esquece o Lulinha, não fala do Lulinha, não pode falar do Lulinha, protejam o Lula a qualquer custo. Joga o Weverton debaixo do trem, foda-se o Weverton. Aqui, ó, senador compartilha jatinho com careca do INSS. Documentos obtidos pela coluna mostram que o careca do INSS usou sua aeronave pelo menos 2 vezes em 2024. Uma das viagens aconteceu em 2 de fevereiro, a outra em 3 de julho. Em ambas as ocasiões, o jatinho saiu do aeroporto executivo em São Paulo. E o senador Weverton usou a mesma aeronave para ir e voltar de São Luís, no Maranhão. Ou seja, o careca do INSS e o Weverton Rocha são unha e carne, meu amigo. São amiguíssimos. Trocam, compartilham a aeronave. Olha que lindo. Senador comprou fazenda de 15 milhões e multiplicou o patrimônio. O vice-líder, ele é vice-líder do governo Lula, diga-se de passagem. Senador Weverton comprou uma fazenda em Matões do Norte, município do interior do Maranhão, cujo valor é mais que o triplo do declarado por ele nas eleições de 2022. Braço direito de Weverton deu poderes para homem da mala do careca do INSS. O empresário Gustavo Marques Gaspar assinou o documento que dá poderes ao consultor Rubens Oliveira Costa, apontado pela Polícia Federal como carregador de mala. Porra, por que eu não consigo uns empregos legais desse, cara? Porra, eu topava ser carregador de mala, cara. Imagina. Eu imagino que esse cara ganha dinheiro, porra, né? Pra levar a mala com dinheiro pra um lado e pro outro, porra. Deve ganhar uma grana também, porra, né? E você aí querendo trabalhar pra ficar rico, porra. Que coisa é essa, né? A procuração obtida pela coluna permite que Rubens Oliveira, responsável por levar propina a autoridades e políticos envolvidos na farra do INSS. Ou seja, o cara, o auxiliar do Weverton deu poderes para o homem da mala do careca do INSS para fazer propina, para carregar propina para cima e para baixo lá no Senado. Olha que coisa maravilhosa, né? Careca do INSS fez lobby secreto com ex-assessor de Weverton. Aí tá o cara aqui que eu acho que estava visitando a Antártica aqui nessa vestimenta dele, né? Tá aqui, ó, o registro da portaria do Ministério da Previdência Social indicam que o Careca e Gustavo Gaspar, ex-assessor do senador, estiveram juntos no gabinete do atual número 2 da pasta, o secretário Aldo Portal, que é o cara que foi preso nessa coisa. Estavam fazendo o quê? Estavam conversando lá, batendo um papo lá no INSS, né? Pô, é lógico que estavam fazendo algum esquema para roubar mais aposentados, né? Carro do ex-assessor de Weverton está em posse do careca. Olha que coisa. Sabe como é que é? Esse pessoal empresta muito carro. Por que ninguém me empresta uns carros desses? Cara, olha só, um carrinho bacana, cara. O que dizem o senador Weverton e o Ministério da Previdência? Não, que somos honestos, que está tudo declarado. Coisa. De novo,
Em princípio, não tem nada errado, é o que eu falo para vocês. Mesmo o cara ir lá no Ministério da Previdência, pode ser que ele tenha ido lá por um motivo legítimo, sei lá, de repente ele está querendo se aposentar, né? O cara é um cara novo, mas está querendo se aposentar e foi lá conversar com o pessoal para se aposentar, sabe-se lá, né? Então pode ser que tenha uma explicação legítima nisso daqui, mas pode ser que não tenha também, né? O que eu acho engraçado aqui, ó, PF aponta vice-líder de Lula como sócio oculto do esquema do INSS. Metrópolis também está falando aqui, olha só, careca do INSS mandou encomenda de 40 mil a ex-assessor de Weverton, né? O cara aqui que faz explorações na Antártica aqui, ó, ganhou 40 mil de um presente do pessoal, né, reforçando ligações dos dois e coisa e tal. Não é só o Metrópolis não, tá? Aqui o Weverton, o Brasil 247 está dizendo que não, que o Weverton Rocha comprou uma fazenda, que absurdo comprar fazenda, não sei o que lá. Então, o problema é esse daqui, ó. Filho do Lula viajou com o careca do INSS em voo de luxo para a Europa. É por isso que eles estão focando no Weverton. Não, olha que absurdo o caso do Weverton aqui, olha só. Prende o Weverton é terrível, o Weverton é malvadão. E sim, ele é terrível, ele é malvadão, é um corrupto, filho da puta mesmo. Mas o Lulinha tá nessa, eles estão querendo esconder do Lulinha. Não, o problema é o Lulinha, porra, é o Lula. Porque o Lulinha certamente é o laranja do Lula, porra, não tem esse negócio. Cara, bicho, é uma nojeira isso, cara, é o que eu falo. Esse troço aqui tá tudo dentro do governo. O governo Lula sempre teve muita coisa disso daqui, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?